vamos pegar um valor aí que para qualquer pessoa que faça uma renda extra é possível. Se você investir R$500 por mês, mudou o ano, vai aumentar para 550. Você vai ter colocado 360 mil e o teu saldo vai ser de 970 mil, quase 1 milhão. Você ganhou 600 mil e vai pingar 40 mil por mês na tua conta. Isso é algo que um pobre que faz renda extra consegue. Ah, Duda, mas lá na frente 4 milhões não vai ser o mesmo que hoje. Mas tudo bem, você prefere ter 4 milhões e 40 mil pingando todo mês ou não ter nada daqui a 30 anos, né? E é de pouco em pouco mesmo, né? Você vai botando ali R$50, depois 100, depois você começa a se empolgar e começa a ter esse prazer de ganhar dinheiro. Então, o que é fazer o dinheiro trabalhar por mim? É quando eu começo a investir e vai ter uma hora que aquele tanto de dinheiro que eu tenho vai começar a fazer pingar dinheiro para mim todo mês. Então, vamos usar um exemplo um pouco mais alto, que não é nível milionário, mas também não é tão básico. 500 mil. Se você hoje conseguir juntar 500 mil reais e investir num investimento tranquilo, básico desses aí, 5 mil reais por mês vai pingar na tua conta. Isso já é um passo para você alcançar a famosa independência financeira, que é quando você tem tanto dinheiro e tanto patrimônio que você não precisa mais trabalhar e consegue viver só com o dinheiro do seu patrimônio. Então um cara que, o cara tem 1 milhão, ele vai ganhar 10 mil por mês. Um cara que tem 100 mil vai ganhar 1.000. É só você dividir por 100. É o tanto que vai te render mais ou menos hoje. E isso é coisa que a gente, infelizmente, não aprendeu na escola. E é possível. E é de pouco em pouco mesmo, né? Você vai botando ali R$50, depois 100, depois você começa a se empolgar e começa a ter esse prazer de ganhar dinheiro, começa a ver que do 0 até os 5 mil demora mais do que dos 5 aos 10, porque quanto mais dinheiro você tem, mais rápido ele se multiplica por causa dos juros compostos, né? Você começa e vê e pensa, caramba, mano, se alguém tivesse me explicado isso há 20 anos, hoje eu já estaria rico, mesmo sendo pobre, juntando pouquinho em pouquinho. Se você investir, vamos pegar um valor aí que para qualquer pessoa que faça uma renda extra é possível. Se você investir R$500 por mês e a cada ano você aumentar 10% desse valor, então a gente tá em 2026, 500 em janeiro, 500 em fevereiro, 500 em dezembro. Mudou o ano, vai aumentar para 550. 550. Tá, se você fizer isso por 10 anos, daqui a 10 anos, você vai ter colocado 100 mil, só que o teu saldo vai ser de 170. Aí você pensa, caramba, de onde que surgiu esses 70 mil aqui? Se eu fiz os cálculos aqui na calculadora, eu botei 100 mil, juros compostos. O investimento é um negócio que faz o seu dinheiro se multiplicar. Então, se você fizer isso daqui a 10 anos, você vai ter 170 mil, e esses 170 mil vão te gerar mais ou menos um salário mínimo de hoje, né? Pensando, né? R$1.600, R$1.700 por mês pingando na tua conta para complementar a tua renda. Se você continuar por mais 10 anos, fizer por 20, mesmo raciocínio, começa com 500 e aumenta um pouquinho a cada ano. Daqui a 20 anos, você vai ter colocado 360 mil e o teu saldo vai ser de 970 mil, quase 1 milhão. Você ganhou 600 mil por causa dos juros compostos e esses quase 1 milhão vão te gerar 10 mil reais por mês. E se você fizer por mais 10 anos, ou seja, se você fizer isso por 30 anos, lá na frente você vai ter colocado 1 milhão, teu saldo vai ser de 4 milhões e vai pingar 40 mil por mês na tua conta. Isso é algo que um pobre que faz renda extra consegue. Ah, Duda, mas lá na frente 4 milhões não vai ser o mesmo que hoje. Ah, tudo bem, você prefere ter 4 milhões e 40 mil pingando todo mês ou não ter nada daqui a 30 anos, né? Que daqui a 10 ou 20 anos você se orgulhe das escolhas que você fez hoje. Você tem a opção de daqui a 10 ou 20 anos ter 2 mil, 4 mil, 6 mil pingando na tua conta sem você ter que fazer nada. Ou você tem a opção de daqui a 10 ou 20 anos não ter nada, como hoje, porque você não escolhe investir, você escolhe gastar com bem de consumo o tempo todo, né? Quando você junta 5 mil, vão acontecer algumas coisas. Primeiro, você vai descobrir o prazer que é ter dinheiro. E não pensando em ganância, essa avareza. É prazeroso ter dinheiro porque você vive mais em paz. O sábio tem sempre comida e dinheiro reservado em sua casa, mas o tolo gasta tudo que recebe assim que ganha, né? Então, é prazeroso ter dinheiro porque ele nos gera paz emocional, gera tranquilidade, equilíbrio emocional. Tipo, cara, se der ruim, eu tenho meu pé de meia. E isso é prazeroso. Então, primeiro, você vai descobrir como é bom ter dinheiro. Segunda coisa, quando você junta 5 mil, exigiu esforço para você juntar isso. E tudo que exige esforço, a gente valoriza mais. Então, quando você fica ali por, sei lá quanto tempo que ela demorou, 6 meses, 1 ano para juntar,
ela vai pensar 2 vezes antes de torrar ele. Pô, demorei 1 ano pra juntar isso aqui, eu vou comprar um celular de 5 mil e vou tirar tudo agora, né? Então ela já começa a repensar as prioridades dela, porque ela não quer perder esse prazer que é ter dinheiro. Terceira coisa, hoje, se você tiver 5 mil reais numa caixinha, num cofrinho desses bancos digitais, ou até de bancão, caixinha, cofrinho do Itaú, por exemplo, vai pingar mais ou menos 50 reais por mês de renda passiva. Então a pessoa já começa a perceber, caramba, é isso que os ricos falam então, quando eles dizem que a gente tá fazendo dinheiro trabalhar pra mim. Se eu tenho 5 mil e tá me pingando 50 reais, se eu juntar 10, vai pingar 100. Se eu juntar 50 mil, vai me pingar 500. Se um dia eu conseguir ter 100 mil, vai pingar 1.000 reais todo mês sem eu ter que fazer nada. Então você vê que isso é algo que é uma questão de mentalidade. A pessoa vai entendendo o que é fazer o dinheiro trabalhar pra gente. O Warren Buffett, que é considerado o maior investidor, né, do mundo, o cara tem 1 trilhão de reais de dinheiro investido, né, o equivalente em reais. Ele tem uma frase que é assim: se você não começar a fazer o teu dinheiro trabalhar por você, você vai ter que trabalhar pelo dinheiro até morrer. Quais os hábitos financeiros realmente mudam a vida de alguém? Cara, dicas que tem a ver com comportamento. Primeira coisa que eu vou falar, a coisa mais importante para você que quer mudar de vida é você começar a estudar sobre educação financeira. Por quê? Porque quando você estuda sobre educação financeira, você começa a mudar os seus comportamentos. Quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a ler um livro sobre finanças, a gente começa a ser confrontado com hábitos errados que a gente tem desde sempre e que se a gente não parar e não eliminar, a gente vai continuar patinando. Eu quero que você veja o valor do iPhone 17 Pro Max em 15 países diferentes, quanto que é o salário mínimo em cada um desses países e quantos dias de trabalho equivale ganhando o salário mínimo para a pessoa poder comprar um iPhone. Aí saiu aqui, né? Na Suíça, a pessoa que ganha um salário mínimo, com 6 dias de trabalho, ela já compra o iPhone. Luxemburgo, a pessoa pobre de lá, Sim, que ganha um salário mínimo, 12 dias ela compra esse iPhone. Estados Unidos, 22 dias. Aí tem vários aqui. Brasil, a pessoa que ganha um salário mínimo tem que trabalhar 170 dias para comprar o iPhone. Ou seja, na Suíça, o pobre de lá quase com 6 dias. Aqui 6 meses para comprar o iPhone. A gente ganha pouco aqui, a média salarial do brasileiro é pouco, principalmente pensando em alimentação. Por isso que Alimentação tem que ter não a tem renda como fugir. extra, né? Então, primeiro, andar com pessoas que tenham comportamentos bons, e aí é importante você andar e seguir gente inteligente. Sim. O que eu vejo muito, pessoas que gastam dinheiro com ostentação. Sim. Tipo, é o pobre que ele... Tudo bem eu ser pobre, mas pelo menos eu tenho que parecer rico. Vai ser pobre até morrer. Então, esse tipo de mentalidade, a pessoa não ter reserva de emergência, é um passo para ela entrar na desgraça financeira, porque quando você não tem reserva de emergência, que é um dinheiro para emergência, quando vier a emergência, você vai se endividar. E se você já tá endividado, você vai se endividar mais ainda e vai entrar num ciclo terrível. Então, tem alguns livros que eu gosto muito. A Psicologia Financeira é muito bom, meu. E ele fala muito sobre comportamento. Como a gente gasta dinheiro. E ele faz uma análise, e um erro que é sempre comum é esse, de você gastar dinheiro para impressionar os outros. A verdadeira fortuna é aquilo que ninguém tá vendo. E aqui no Brasil é o contrário. A verdadeira fortuna é aquilo que estão vendo. Olha minha roupa, olha meu carro, né? Por que o pobre gosta tanto de gastar com carro e não se importa com a casa? Porque o carro dele todo mundo vê. A casa ninguém vê, porque ele nunca chama ninguém pra ir na casa. Então, eu moro num barraco velho, todo bagaço. Mas tudo bem, ninguém vai lá, eu não vou chamar. Mas o meu carro, eu vou baixar o vidro e desfilar na rua com o carro. As pessoas querem ser vistas com coisas caras. Isso é um problema grave que aprisiona muita gente à pobreza. O gastar, o comprar por impulsividade, o comprar coisas que você não precisa o tempo todo. Viver tentando atender às expectativas da sociedade é a verdadeira inimiga da paz de espírito. Se você fica sempre se preocupando em atender às expectativas da sociedade sobre como você tem que gastar o seu dinheiro, você nunca vai ter paz dentro do seu coração. A gente precisa ler livros, a gente precisa ver podcasts sobre especialistas em finanças comportamentais, pra gente aprender a não errar, porque assim, o brasileiro ganha pouco? Ganha. Só que eu conheço muita gente que ganha 4 mil que não tem dívida, e gente que ganha 8 que tem. Então você vê que nem tudo o problema é o salário. É muitas vezes o comportamento errado, né? O pessoal vai falar que nem sempre o problema é o quanto você ganha, o problema é o quanto você gasta. Claro que quem ganha pouco, o problema é o que ganha pouco mesmo, aí tem que fazer uma renda extra, né? Todo dia eu tenho que aprender algo novo. De abril de 2025 para abril de 2026, quanto você evoluiu em conhecimento?
quantos livros você leu, quantos cursos você fez. Eu não tô perguntando quantos doramas você assistiu e nem quantos jogos do Corinthians. Não que seja errado. Agora, de evoluir em conhecimento. Quanto que você evoluiu do último ano pra cá? Muita gente vai falar, do nada. Eu não li nenhum livro, não assisti nenhum podcast relevante, não fiz nenhum curso. Eu vou parcelar a coxinha, eu vou parcelar a placa, eu vou parcelar o teu livro e vou parcelar o teu celular. Depois chega a fatura, você aumentou o teu custo, não consegue bancar e entra num ciclo da desgraça que eu chamo, que é, cara, você só vai se afundando cada vez mais e não consegue sair, né? Ah, parcela, porque aí dá pouquinho, dá R$9. Só que ele vai fazer isso 39 vezes. E aí os R$9 vão virar 1.000. Evite fazer dívida, porque tem muito mais gente que tá lascada por fazer dívida do que gente que tá se beneficiando por fazer dívida. A gente tem que ter uma sabedoria, um cuidado, uma educação, organização e autocontrole financeiro para saber fazer isso. Só acho que a pessoa tem que tomar cuidado, porque nem tudo você pode usar aquela frase, se não tiver desconto à vista eu parcelo. Como é que tá a tua vida financeira? Isso vale para rico, também tem rico lascado. Não deva nada a ninguém, não tem um parênteses, exceto a Casas Bahia, exceto o seu tio, exceto a tia da cantina da igreja. Não tem, não deva nada para ninguém. Eu prefiro me guiar dessa forma, porque às vezes a paz de não dever nada me vale mais do que otimizar um pouco a minha rentabilidade.